por alguns jornalistas, por exemplo, o que inventou a palavra petralha e botou na cabeça das pessoas que todo mundo que é ladrão. Não é. Ladrão é um ser humano em geral. Alguns não são. Os políticos, no geral, no Brasil, são todos. Alguns não são. Pode ser. Então, o PT hoje, depois todos os juntou 10 pessoas, gente, no partido, no clube, no time de futebol. Vai ter 2 ou 3 que é a maçã, que pode ou não estragar as maçãs boas. Mas vai ter sempre. Juntou 10 pessoas, vai ter 2 ou 3 maçãs ali que também é poderzinho. Então, aqui nessa vida para sofrer, para passar. Então, eu acho que nós temos que ter paciência. Nunca se viu uma pessoa do lado de cá fazer o que fizeram comigo no restaurante, ou o que fizeram com o ministro Mantega no hospital Sírio-Libanês, que ele foi levar mulher doente e foi utilizado por um grupo de médicos, ou com o ministro Padilha no restaurante, ou com a senadora Gleisi no aeroporto de Curitiba, ou com o senador Suplicy da Agricultura. Grupos se juntam para utilizar gente que pensa diferente. Isso é mais triste, a gente também vai tomar uma providência de combater essa intolerância. Isso vai criar um governo valorizando os dois lados. Você teve aqui a chance de fazer esse desabafo ao vivo para todo o Brasil, como a Incontora tem a opinião dele. Não importa se você concorda ou não, agora tem que lutar até a morte, a liberdade e o direito que ele tem de falar. Pode concordar ou não. Então, aqui, se todo mundo concordar comigo, eu deixo de falar o que eu penso. Eu não concordo com muita coisa do Zé, mas não é meu inimigo. Ele pode ser um adversário de ideias. Você não vê ninguém no nosso e importunar o Roger, que a gente sabe que é de direita, ou o Bruno, que está jantando. Você não vê isso. É só contra o nosso lado. É um ódio que foi incutido na cabeça das pessoas. Essa aí foi uma das partes aí da entrevista que o ator gaúcho Zé Abreu concedeu no programa dominical aí da Rede Globo do Faustão. Tá? Milagres também acontecem. Tá? E tanto a Rede Globo alimentou esse ódio que ele está aí. E esse ódio pode se virar contra a própria Rede Globo. Então, a hostilização, a agressão por motivos fúteis, vamos dizer assim, porque, olha, para mim, brigar por causa de futebol, brigar por causa da cor da pele, brigar por questões político-partidárias, elas passam da futilidade, elas se tornam crime, e como crime tem que ser tratadas. Mas vários jornalistas fizeram isso, tá? Ao longo desses últimos 2 anos, e prova disto, o mundo inteiro reconhece que no Brasil está acontecendo um golpe. E o jornal The Guardian diz isso e expressa sua opinião sobre o Brasil. A razão real que os inimigos de Dilma Rousseff querem seu impeachment, diz o seu colunista Davi Miranda. Corrupção é só um pretexto para os ricos e poderosos que falharam em derrotá-la nas eleições. A história da crise política no Brasil é uma mudança rápida da perspectiva global em torno dela. Começa pela sua mídia nacional. A imprensa e as emissoras de TV dominantes no país estão nas mãos de um pequeno grupo de famílias, entre as mais ricas do Brasil, e são claramente conservadoras. Por décadas, esses meios de comunicação têm sido usados em favor dos ricos brasileiros, assegurando que a grande desigualdade social
e a irregularidade política que a causa permaneçam a mesma. Aliás, a maioria dos grandes grupos de mídia atuais que apresentam ser responsáveis para quem é de fora, apoiaram o golpe militar de 1964, que trouxe 2 décadas e meia de uma ditadura de direita, enriqueceu ainda mais as oligarquias do país. Este evento histórico, chave, ainda joga uma sombra sobre a identidade e política do país. Essas corporações, lideradas pelos múltiplos braços midiáticos das organizações Globo, anunciaram o golpe como um ataque nobre à corrupção de seu governo progressista democraticamente eleito. Isso soa familiar. Por um ano, esses mesmos grupos midiáticos têm vendido uma narrativa atraente, ou seja, uma população insatisfeita, impulsionada pela fúria contra um governo corrupto, se organiza e demanda a derrubada da primeira presidenta mulher do Brasil, Dilma Rousseff, e do Partido dos Trabalhadores do PT. O mundo viu inúmeras imagens de grandes multidões protestando nas ruas, uma visão sempre inspiradora. Mas o que muitos fora do Brasil não viram foi que a mídia plutocrática do país gastou meses incitando esses processos. Abre-se um parênteses aqui. Plutocrática é governo dos ricos para os ricos, numa simples tradução. Enquanto essa mesma mídia queria e pretendia apenas cobri-los. Os manifestantes não representavam nem de longe a população do Brasil. Ao contrário, eles eram desproporcionalmente brancos e ricos. As mesmas pessoas que se opuseram ao PT e seus governos de combate à pobreza por 2 décadas. Aos poucos, o resto do mundo conheceu ou começou a ver além da caricatura simples e bidimensional criada pela imprensa local, e a reconhecer quem obtivera o poder uma vez que Rousseff seja derrubado. Agora tornou-se claro que a corrupção não é a razão de todo o esforço para retirar do cargo a presidenta reeleita do Brasil. Na verdade, a corrupção é apenas um pretexto. O partido de Dilma, de centro-esquerda, conseguiu a presidência pela primeira vez em 2002, quando seu antecessor, Lula da Silva, obteve vitória espetacular. Graças à sua popularidade e carisma, e reforçada pela grande expansão econômica do Brasil, durante seu mandato na presidência, o PT ganhou 4 eleições presidenciais seguidas, incluindo a vitória de Dilma em 2010 e apenas 18 meses atrás sua reeleição com 54 milhões de votos. A elite do país e seus grupos midiáticos fracassaram várias vezes em seus esforços para derrubar o partido nas urnas. Mas os plutocratas não são conhecidos por aceitarem a derrota de forma gentil ou por jogarem de acordo com as regras.
o que foram incapazes de conseguir democraticamente, eles agora estão tentando e alcançaram de maneira antidemocrática, agrupando uma mistura bizarra de políticos evangélicos extremistas, apoiadores da extrema-direita, que defendem a volta do regime militar, figuras dos bastidores sem ideologia alguma para simplesmente derrubarem ela do cargo. Foi o que se viu no último domingo, 17 de abril. Inclusive aqueles liderando a campanha pelo impeachment dela e os que estão na sua linha sucessória do poder, principalmente o inelegível presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estão bem mais envolvidos em escândalos de corrupção do que ela. E aqui abre um grande parêntese: Cunha está na Câmara presidindo o impeachment ainda porque o STF é conivente. Cunha foi pego ano passado com milhões de dólares de suborno em contas secretas na Suíça, logo depois de ter mentido ao negar no Congresso que tivesse contas no exterior. Cunha também aparece no Panama Papers, com provas de que agiu para esconder seus milhões ilícitos em paraísos fiscais para não ser detectado e evitar a responsabilidade fiscal. É impossível chamar ou marchar de forma convincente atrás de um banner de contra a corrupção e democracia quando simultaneamente se trabalha para instalar no poder algumas das figuras políticas mais corruptas e antipáticas do país. Palavras não faltam para descrever o surrealismo de assistir à votação no Congresso do pedido de impeachment para o Senado, enquanto um membro evidentemente corrupto após o outro se endereçava a Cunha, proclamando com uma expressão séria que votavam pela remoção de Dilma por causa da raiva que sentia ou que sentiam da corrupção. Como The Guardian respondeu, abre aspas, sim, votou Paulo Maluf, que está na lista vermelha da Interpol por conspiração. Sim, votou Newton Capixaba, que é acusado de lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus, sim, declarou Silas Câmara, que está sob investigação por forjar documentos e por desvios de dinheiro público. Fecha aspas. Mas esses políticos abusaram da situação. Nem o mais poderoso do Brasil pode convencer o mundo de que o impeachment de Dilma é sobre combater a corrupção. Seu esquema iria dar mais poder a políticos cujos escândalos próprios destruiriam qualquer carreira em uma democracia saudável. Um artigo do New York Times da semana passada reportou que 60% dos 594 membros do Congresso brasileiro, aqueles votando para a cassação de Dilma, enfrentam sérias acusações como suborno, fraude eleitoral, desmatamento ilegal, sequestro e homicídios. Por contraste deste artigo, Rousseff é uma espécie rara entre as principais figuras políticas do Brasil.
ela não foi acusada de roubar para si mesma. O chocante espetáculo da Câmara dos Deputados, televisionado no domingo 17 de abril, recebeu atenção mundial devido a algumas repulsas e revoltadoras afirmações dos defensores do impeachment. Um deles, o proeminente congressista de direita Jair Bolsonaro, que muitos esperam que concorra à presidência e em pesquisas recentes é o candidato líder entre os brasileiros mais ricos. Disse que estava votando em homenagem a um coronel que violou os direitos humanos durante a ditadura militar e que foi um dos torturadores responsáveis por torturar Dilma Rousseff. Seu filho Eduardo orgulhosamente dedicou o voto aos militares de 64, aqueles que lideraram o golpe. Até agora, os brasileiros têm direcionado sua atenção exclusivamente para Rousseff, que está profundamente impopular devido à grave recessão atual do país. Ninguém sabe como os brasileiros, especialmente as classes mais pobres e trabalhadoras, irão reagir